Bom, hoje nós vamos conversar com Rodrigo Souza. Rodrigo é PhD pela Universidade de Cambridge, professor e coordenador de pós-graduação na Faculdade João Calvino, em Aix-en-Provence, na França, e é pastor protestante licenciado aqui no Brasil, para poder desempenhar as funções docentes lá na França. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação nesse projeto. A ideia é justamente nós fomentarmos a visão das diversas confissões religiosas a partir do princípio da tolerância, da ideia da tolerância religiosa. Então, eu te agradeço muito pela disponibilidade de participar conosco. Bom, obrigado, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite, né? Quando você me mostrou a proposta, achei muito interessante. Acho que é um assunto de uma urgência muito grande nesses tempos que a gente está vivendo, né? E eu achei uma iniciativa muito interessante. E eu estou muito feliz de poder participar dessa série de discussões aí. Muito obrigado. Então, eu tive essa ideia a partir quando eu comecei a ler a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, né? Eu trabalho com uma disciplina que se chama Direito Internacional Privado. Ela procura determinar a lei aplicável numa relação jurídica que a gente chama de plurilocalizada, quer dizer, uma relação jurídica que possa ter contatos com leis diferentes. E aí precisa selecionar uma das leis para aplicar, né? E às vezes a incidência dessa lei estrangeira leva a um resultado que para aquele país que está aplicando um direito que não é o seu, pode ser bastante diferente. E aí tem um limite para a gente aceitar essa diferença. Então, é a partir dessa lógica que eu tenho conversado com os líderes religiosos, com as pessoas que se dedicam ao estudo das religiões, como é o seu caso, e a primeira pergunta que eu queria te colocar é parte justamente da encíclica, porque o Papa chama a atenção para uma recomendação de Francisco de Assis, no sentido de vou passar a citar, evitar toda forma de agressão ou contenda e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Qual tem sido, nos últimos tempos, a atitude das igrejas reformadas em face de quem professa outra fé, Rodrigo? Bom, antes de mais nada, para responder essa pergunta, a primeira coisa é pensar assim, de que igreja reformada a gente está falando. Porque como qualquer outra grande religião do mundo, existe um espectro enorme de posicionamentos com relação a isso, né, com relação a fé do outro, como se relacionar com o outro. Então, correndo o risco de ser bem grosseiro aqui nas nossas distinções, mas acho que vale a pena a gente pelo menos imaginar um espectro que vai desde uma atitude bem conservadora a uma atitude bem, que a gente pode chamar de progressista. Né? Não são termos precisamente técnicos, mas seriam as ideias que dariam para a gente definir aqui no nosso contexto essas duas posições, esses dois espectros. E entre esses dois extremos, você vai encontrar uma diversidade de posições. Né? Então, a primeira coisa é essa, ver essas duas vertentes e ver no contexto do protestantismo, existe né, das igrejas reformadas, acho que existe uma particularidade que é muito importante a gente levar em conta, especialmente se a gente vê em relação às outras religiões, em particular as outras religiões que você vai trabalhar aí nessa sua série, né? É o fato de que o protestantismo ele está muito ligado, as raízes do protestantismo são ligadas com o nascimento da modernidade. Então, o protestantismo tem um distintivo que é o fato de ser uma religião essencialmente cognitiva, vamos dizer assim, do ponto de vista que a fé ela é definida não apenas por um conjunto de práticas, coisas que você faz, mas por um conjunto de coisas em que você acredita, de pontos que você professa. O que é muito mais importante, no caso, para o protestantismo, do que seria, por exemplo, para o Islã, em que a prática de ritos ou de certos costumes, ou a religião se expressa muito mais pela ação do que pela confissão. Então, essa ideia de confissão, que é uma coisa essencialmente moderna, e que é bem característica do protestantismo, acaba definindo a forma
como os protestantes se relacionam com pessoas de outra fé, porque dentro de todo esse espectro aí que eu estou falando, existe esse problema da confissão, da coerência com o que você fala, da coerência daquilo que você acredita. Então, essa é uma dificuldade particular do protestantismo, a tentativa de definir a religião a partir de um conjunto de crenças, e não apenas por um conjunto de práticas. Então, dependendo de como você aproxima esse conjunto de crenças, de que crenças você é capaz de negociar, que crenças você é capaz de abrir mão, é que o protestante trata a questão da relação com quem professa outra fé, né? E então, com relação a essa pergunta específica, né? E principalmente aquilo que o Papa falou na encíclica, eu estou com ela aqui, sobre evitar a agressão, viver uma submissão humilde ou fraterna com quem não partilha a sua fé. Eu achei interessante essa fala aí, porque é também algo moderno, é um problema também. Francisco está falando aí de um problema que é típico da modernidade, que é essa necessidade de conviver com a pessoa de outra profissão, de outra fé. Né? E que é a grande questão dos Estados modernos, que é a grande questão da sua disciplina, é justamente como você encontrar parâmetros comuns de ética, de direito, de coisa, em uma sociedade em que você quer que o diferente conviva. Antes dessa concepção moderna, você poderia imaginar uma territorialidade, você tem um território onde existe uma fé dominante, uma religião dominante, e a minoria se subjuga. E nesse sentido é, entre aspas, fácil você lidar com o diferente. Você simplesmente subjuga a pessoa às leis que foram concebidas pela religião. No caso da sociedade moderna, você tem que encontrar esse equilíbrio entre o acolhimento das pessoas de fé diferente e, ao mesmo tempo, tentar parâmetros comuns que permitam todo mundo conviver. Então, onde é que se encaixa o protestante nessa concepção? Vai haver o protestante de linha mais conservadora, que é menos capaz, vamos dizer assim, de negociar aqueles pontos que são considerados caros ou distintivos. E vai haver os protestantes de linha mais progressista, entre aspas, que são aqueles que, mesmo tendo um apreço pela sua tradição, estão mais dispostos a entender que numa sociedade plural é preciso ter algum espaço para negociação, que não implica necessariamente você abandonar suas convicções, mas entender que os outros não têm a mesma convicção e que é possível você viver. Então, sempre é preciso ver que essas tensões, as clivagens, né, internas do protestantismo vão acabar afetando a forma até mesmo como os protestantes se veem entre si, porque há uma intolerância possível mesmo dentro do próprio protestantismo entre esses que têm uma visão mais rígida do que pode ser negociado ou não e aqueles que têm uma visão mais aberta. Né? Então essa atitude é uma atitude realmente bastante variável e que causa muitas discussões, muitos conflitos dentro do próprio protestantismo. Muito bem, de fato é um espectro bastante amplo, né, de posições e de leituras. E a religião, assim como outros temas, né, mexe um pouco com a paixão, no sentido mais bonito que essa palavra pode ter de cada um de nós. E normalmente nos temas que são apaixonantes, há ou pode haver um desejo de domínio, né, é uma outra questão também tratada pelo Francisco nessa encíclica. E esse desejo de domínio sobre os outros costuma quebrar a harmonia de convívio entre as pessoas. Né? A gente vê isso, por exemplo, no futebol aqui no Brasil. Quer quebrar a harmonia entre uma família que tem torcedores de vários times, é começar a falar de futebol. Qual que seria, na sua opinião, a relação desse desejo de domínio e a intolerância religiosa? Acho que a relação aí você vai encontrar a partir do momento em que as suas convicções religiosas saem do plano da sua convicção pessoal, é mais um problema aí da modernidade, e que o protestantismo conseguiu se adaptar
isso não é necessariamente positivo ou negativo, é simplesmente um fato, que é de entender que numa sociedade plural você pode guardar suas convicções para você, sem necessariamente você ser obrigado a impor ou a viver essas convicções na esfera pública. A partir do momento em que a sua confissão de fé diz que é preciso que essas convicções sejam vividas na esfera pública, aí você entra com essa questão do desejo de domínio, porque justamente você vai tentar impor essa visão religiosa no grupo como um todo, você vai tentar levar atualizar, vamos dizer assim, essas ideias religiosas no plano do real, no plano da convivência. E a religião, como você bem falou aí, mexe com as paixões, né? Mexe com o que está mais profundo no seu ser. E fica claro cada vez mais, até para os analistas mais seculares da religião, que falar de religião como algo simplesmente da cabeça, algo simplesmente da convicção privada, não é possível, porque a religião acaba transbordando para a sua ação, para como você acha que você deve se situar no mundo. Né? Então, é natural que, se você é tão apaixonado por essa coisa, e se essa coisa define de uma forma tão profunda quem você é e como você se situa no mundo, acaba sendo uma consequência que você vai querer transpor isso para as outras pessoas, e querer que os outros também vivam de acordo com essa prática. A partir do momento em que a sua convicção religiosa começa a se desenvolver nesse sentido, a gente corre um risco muito real, que é o risco que a gente vê nos fundamentalismos de qualquer confissão religiosa, que é justamente a associação entre essa convicção e a ideia de domínio. Né, de dizer que não basta simplesmente você acreditar, não basta simplesmente você viver, mas você tem que impor essa convicção aos outros para que o mundo volte aos eixos. Né? Aquela ideia de que você tem tanta convicção da realidade daquela coisa, e que aquilo é verdade, que aquilo pode salvar o mundo, que você quer que realmente aquela ideia se imponha. Então, esse desejo de domínio acaba se traduzindo em imposição e se traduz, evidentemente, em intolerância religiosa, porque o outro vai começar a ser percebido como aquele que se interpõe entre o desejo de domínio e a possibilidade de atualizar esse domínio. Então, acaba sendo um percurso lógico, né, que não deveria, não precisa necessariamente ir nesse sentido, mas que normalmente vai, que é a ideia de convicção, passando para uma forma de fundamentalismo, para uma forma de desejo de domínio, que se transforma em intolerância. Isso aí é comum a todas as religiões, claro que cada uma vai lidar com isso de uma particularidade, e o protestantismo vai ter suas particularidades também. Claro. E muitas vezes até ao longo do tempo vai se mudando essa ideia de imposição, né, o próprio várias das religiões já tentaram se impor e acabaram depois mudando eventualmente de posicionamento. Sim. E você enxerga nessa atuação impositiva um certo egoísmo entre os povos religiosos, relativamente àqueles que professam outras fés? Sim, porque, né, o egoísmo, tanto do ponto de vista do desejo de impor a vontade daquela religião, mas também egoísmo nessa incapacidade de perceber como os outros podem configurar o mundo, configurar a realidade. É uma falha fundamental, eu diria que a falha fundamental aí, pensando como protestante, né, o protestante acredita que, essencialmente, independentemente de qual seja a sua vertente, que a base da ideia do protestantismo é que a verdade ela é revelada por Deus. Né? E a partir do momento em que você confunde a ideia de revelação da verdade com Deus com a sua interpretação da revelação, aí você tem a base desse egoísmo. Né? Porque uma coisa é eu acreditar que Deus revela a verdade, outra coisa é até que ponto eu confio na minha capacidade de compreender essa verdade. E quanto mais egoísta nesse sentido aí, quanto mais você é incapaz de conceber a possibilidade do seu próprio erro, né, quanto mais você é incapaz de conceber, de estar aberto para colocar em causa, colocar em xeque a sua interpretação do que é correto,
isso aí vai criando essa impossibilidade de permitir que talvez, vamos dizer assim, num caso bem concreto, você se permitir dizer, e se essa outra confissão, com relação a esse ponto aqui, está mais correta do que a minha, permite construir uma abordagem mais saudável a um problema ético, a um problema político, etc. Quanto mais egoísta, vamos dizer assim, mais incapaz você se torna de ouvir o que a pessoa que professa outro credo é capaz de contribuir, é capaz de falar. É um paralelo muito interessante com aquilo que acontece no âmbito do direito internacional privado, porque muitas vezes há uma tendência de quem opera num ordenamento jurídico, no nosso caso aqui no ordenamento jurídico brasileiro, quando tem que aplicar uma lei estrangeira, olhar desse modo egoístico para o direito estrangeiro e dizer, não, pera um pouquinho, isso aqui não está adequado, não está correto, não é assim que se faz, porque ele está muito marcado pelo ordenamento jurídico no qual ele foi forjado, né? Eu costumo sempre usar essa expressão, nós somos forjados sempre a partir de uma referência. E com relação a esses temas, há, me parece, um papel relativamente grande para a ideologia, né? Uma ideia de negação das ideias do outro. E o Papa escreve no item 15 da encíclica o seguinte: não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Como que isso afeta ou pode afetar um diálogo interreligioso, na sua opinião, Rodrigo? Aí eu vou responder mais uma vez pensando como protestante, como o protestantismo iria pensar essa questão. É muito importante para o protestante a questão da verdade, né? Essa questão de o que é verdade, como saber a verdade. Os problemas epistemológicos nesse sentido são muito importantes para o protestantismo, né? Então, a ideia, o ideal de verdade, o ideal de encontrar uma verdade absoluta, é um ideal caro, um ideal importante para o protestantismo. Então, os problemas de diálogo interreligioso e os problemas ideológicos no protestantismo acabam passando por essa questão da verdade. Como conhecer a verdade, como estabelecer a verdade. O velho problema da dinâmica entre verdade e autoridade é o problema fundamental do protestantismo, né? Quem tem a verdade e como a gente pode validar a verdade, como é que você sabe que uma coisa é verdadeira ou não, e quem tem o poder para decidir. Então, se isso é tão importante para o protestantismo, é óbvio que a gente está com um prato cheio aí para problemas ideológicos, porque dependendo de como você conceitua a verdade e a autoridade, e a articulação entre esses dois pontos, é que você vai encontrar os grandes debates, e a grande forma de forjar, né, de conceber os problemas de diálogo hoje. Então, pegando um exemplo muito concreto, que é um debate que existe dentro do protestantismo, né? Uma das ideias que surgiu no contexto do protestantismo conservador, começo do século XX, vamos dizer assim, e que é muito forte dentro do contexto do neocalvinismo conservador, é uma ideia de cosmovisão cristã. Vou pegar um exemplo bem concreto aqui. A ideia de uma visão de mundo cristã, que começa como um conceito muito bonito. É a ideia de que se Deus é o criador do mundo, e se Deus é aquele que é o todo-poderoso e que revela a verdade a todos os seres humanos, é óbvio que o ponto de vista de Deus é o ponto de vista correto, vamos dizer assim, né? E nós, como seres humanos, a gente precisa aprender a ver o mundo com essas lentes, entender que existem lentes que permitem que a gente veja o mundo e tentar ver como essas nossas lentes podem ser afetadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso pecado, por tudo mais, e tentar ver como, do ponto de vista de Deus, as coisas são. Então, aí o conceito é bonito, de dizer que você não é. A ideia do conceito, né, o que está por trás desse conceito é você dizer assim, que o cristianismo não é algo simplesmente cognitivo, mas algo que é traduzido em práticas, né? Quer dizer, tudo que você faz, a forma como não é simplesmente como você vai ao culto nos domingos, mas como você pratica o direito, como você pratica a medicina, como você pratica a educação, tudo isso tem que estar embasado naquilo que você crê, de forma que haja uma coerência, uma harmonia entre as suas convicções e a sua prática. Tudo muito bonito. Mas na realidade, o problema é que quando você tenta pôr isso em prática,
É óbvio, acho que só eu descrevendo aqui você já começou a ver aí todos os alertas possíveis, as formas como essa ideia pode ser manipulada e como essa ideia pode ser usada de forma extremamente perigosa, e a gente vê isso todos os dias, né, na forma como esse conceito de cosmovisão é cooptado por ideologias políticas ou ideologias econômicas, e você coopta esse efeito, e aí você vai ter um efeito perigosíssimo, né, que volta mais uma vez àquela questão da incapacidade de dissociar o que é revelação divina e o que é interpretação humana. No momento em que você perde essa distinção, e para mim esse é o grande problema dos grupos mais conservadores hoje, é que eles não são capazes de fazer essa distinção entre a verdade e a nossa interpretação da verdade. Se é verdade, a minha interpretação da verdade é a verdade. Então, há uma harmonia perfeita entre Deus e sua perspectiva e a minha perspectiva. Olha que perigo numa sociedade plural eu chegar e dizer assim, eu penso corretamente porque eu penso como Deus. Essencialmente é isso que essa ideia está dizendo, né? E acaba sendo, essencialmente, essa ideia de cosmovisão cristã uma ideia fundamentalmente pós-moderna, né? Porque é uma ideia que fecha o pensamento, né? Pós-moderno no sentido que ela vai além do princípio moderno, de você tentar encontrar formas de compreender a verdade que sejam comuns a todos. A ideia de cosmovisão cristã, tal como concebida pelos conservadores, ela encerra a verdade naquilo que o meu grupo acredita, né? Embora formalmente eu diga que não, é uma verdade absoluta, é verdade do que Deus tem, mas na prática o que você está dizendo é, se você não é capaz de pensar, se você não tem o mesmo ponto de partida que eu tenho, você não tem como você pensar corretamente, eles vão até falar isso, né? Se você não parte do mesmo ponto de vista que eu, é impossível que você construa uma visão de realidade que seja boa, que seja construtiva. Então, como é que você pode cooptar isso para a ideologia? A partir do momento que eu digo, existe uma forma correta de você fazer o ordenamento jurídico de um país a partir de uma visão de mundo cristã, né? Eu tenho uma cosmovisão cristã, então eu quero que o ordenamento jurídico brasileiro seja ordenado a partir dessa visão de mundo cristã. E aí eu passo a acreditar que o ordenamento jurídico brasileiro é essencialmente cristão. E aí eu começo a perder a capacidade de fazer certas distinções, como, por exemplo, a distinção entre o que é revelado por Deus e o que as pessoas fizeram para criar um ordenamento jurídico. E aí eu chego ao ponto de dizer que esse ordenamento jurídico foi criado por Deus. Então não pode ser mudado, não pode ser transformado, não pode ser questionado. Você vê o perigo? Então, quando você tem essa visão de verdade, por mais que no discurso seja bonito, na prática ela acaba sendo um instrumento que confunde verdade com autoridade e deixa o grupo que detém essa visão de verdade como aquele que tem o poder de decidir até como você pode pensar sobre a verdade. Como você pode ter, então, um diálogo interreligioso a partir de um ponto de vista como esse? Né? Então, é uma grande questão que a gente tem que se colocar aqui. Muito bem. De fato, acaba até gerando, vamos dizer assim, uma espécie de um totalitarismo que se pretende do bem, né? Um totalitarismo que, por ser a manifestação direta do pensamento divino, acaba sendo qualificado como algo Sim. bom, algo correto, e isso até reforça a atuação desses grupos, eventualmente. Agora, mudando um pouquinho de ideia, eu queria fazer com você aqui 3 paralelos, né? O primeiro paralelo é aquele entre o fiel que decide se converter, decide abandonar sua fé original e assumir uma nova, e aquele indivíduo que decide migrar, decide sair do seu povo, da sua origem, para buscar uma nova oportunidade de vida num outro país, num outro contexto, mas ambos fazendo isso por livre vontade, né? No segundo, eu queria fazer aqui uma comparação entre o fiel que se sente perseguido, né, pelas suas convicções, né, e ele se assemelha, de certo modo, com o refugiado, aquela pessoa que,
inclusive por razões religiosas, se sente perseguido no seu espaço e vai buscar refúgio num outro contexto. E no terceiro, uma situação que já aconteceu muito no mundo, mas ainda acontece, que é aquela do fiel que se vê forçado, seja a mudar de religião, seja de abandonar a sua convicção e assumir um agnosticismo ou um ateísmo em decorrência, por exemplo, de uma determinação política do Estado. Esse se assemelharia, no meu modo de ver, ao ser humano que é traficado, né? Aquele que é levado para um outro espaço, seja porque foi enganado, seja porque foi sequestrado e levado, mas em todas essas situações, há mudança, né? Agora, o que diferencia essas mudanças é a causalidade de cada uma delas. Eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que você analisa essas condições a partir do modo como o protestantismo vê a religião, a ideia de tolerância religiosa, enfim. Não sei se você conseguiu alcançar aí o que eu queria dizer, eu acabei me atrapalhando aqui na pergunta. Eu acredito que sim, a forma como eu entendi essa pergunta, que eu acho muito interessante, porque, no meu ver, ela convida a um pequeno exercício histórico. A gente pode tentar fazer um pequeno exercício histórico aqui, né? Falando de protestantismo e tentando relacionar com essas perguntas aí que você fez, né? Primeiro, você fala aí do fiel que se converte a outro credo e compara isso ao migrante voluntário. Isso é bacana porque você fez uma associação aí entre crença e espacialidade, territorialidade, que, do ponto de vista protestante, é interessante. Por quê? Porque a partir do protestantismo, você começa a ter as sementes de uma forma de cristianismo que não é territorializada, né? Se você pensar na Idade Média, cristandade, né? Cristianismo é a cristandade, é o domínio dos reinos cristãos. Então existe uma associação entre fé e territorialidade. Assim como você tinha o Império Otomano, e você vai ter, né, na Ásia os seus impérios em que todas as coisas estão misturadas, a crença religiosa, o senso de etnicidade, o senso de pertença nacional, tudo isso, e o senso de territorialidade. Então, essencialmente, acabava sendo o caso que até então você migrar implicava ou você mudar de identidade religiosa, ou você se submeter a uma situação que podia ser uma situação de opressão, embora existisse casos também de boa convivência também, mesmo na Idade Média, entre diferentes credos. Mas, com o protestantismo, num primeiro momento, existia essa associação de territorialidade, né, porque tinham os estados que adotavam uma forma ou outra de protestantismo, que uma forma de protestantismo luterano, ou calvinista, ou zwingliano, de acordo com a região que você está, de acordo com o cantão que você fazia parte, mas que aos poucos foi desaparecendo. Até o ponto que hoje, no protestantismo, a ideia de territorialidade é muito distante da ideia de fé e de crença, né? E nesse ponto de vista, o protestantismo fica um pouco mais próximo da modernidade, no sentido que tornar-se protestante, tornar-se cristão protestante, não implica você adquirir uma forma de uma cultura específica. Você não precisa falar um idioma específico, você não precisa se vestir de uma forma específica. Você pode ser cristão, protestante em qualquer lugar, e a cultura desse lugar, em teoria, vai ser preservada. Claro, eu estou falando aqui, de facto, as coisas não são bem assim às vezes, né? Existe uma certa fascinação dos protestantes modernos, cruzando com os Estados Unidos, então vai tentar copiar a forma típica dos Estados Unidos. Mas isso não é um artigo de fé, isso é um artigo isso é uma coisa cultural, uma coisa que se impõe até por questões econômicas, etc., mas não faz parte da profissão de fé. Então, essa ideia de você migrar de religião, de você se converter a uma religião ou outra, mudar de credo religioso, que é bem típica da modernidade, né? Essa uma das ideias do Peter Berger, por exemplo, um grande sociólogo da religião, a ideia é que a modernidade traz essa possibilidade de escolhas. Hoje você não precisa, porque você nasceu em um determinado lugar geográfico, né, no mundo moderno. Não estou falando de sociedades em que ainda existe essa ligação forte entre religião e nacionalidade. Mas nas sociedades europeias, por exemplo, você não precisa ter uma religião específica para você ser considerado cidadão de um país.
né? Diferentemente do que acontece ainda em outros países, em outras partes do mundo. Então, esse movimento é bem normal, vamos dizer assim, do ponto de vista protestante. Né? Há uma ligação entre essas duas coisas. No caso da perseguição por convicções, isso aí também é um ponto interessante, porque tanto aquele que é perseguido por sua convicção religiosa, posso até tentar juntar as duas coisas, quanto aquele que é forçado a se converter, vamos dizer assim, a tornar-se formalmente alguém de uma outra confissão, ou que pode se transformar no praticamente como você coloca, né? São duas formas de violência que você pode aplicar sobre uma convicção religiosa. Né? Então a gente vive num mundo hoje em que a perseguição religiosa é uma coisa muito real. Né? Existem vários países em que a perseguição religiosa existe. Não é o caso, por exemplo, do Brasil. O pessoal fala muito hoje em dia em cristofobia, essas coisas no Brasil. Isso não é real, mas em vários países do mundo existe uma perseguição real contra cristãos. Como, por exemplo, na China, hoje existe uma perseguição real contra os uigurs, que são muçulmanos. Então, em países muçulmanos existe perseguição contra minorias religiosas, em países como a China existe uma perseguição contra minorias religiosas, e para muitos cristãos seria bom também que existisse uma perseguição de cristãos contra outras minorias religiosas. Isso é um fenômeno que não é particular a uma religião ou a outra. Né? Mas essas duas formas de violência são muito reais hoje. Tanto essa de você forçar a pessoa a abandonar a sua fé, quanto essa ideia de você obrigar a pessoa a mudar de religião, né? Perseguir por causa de uma religião ou obrigar a pessoa a mudar de religião. Do ponto de vista do protestantismo, isso é muito complicado porque um dos pontos fundamentais da constituição do protestantismo é a ideia de liberdade de consciência. Né? A formulação de liberdade de consciência do protestante e a ideia de liberdade de consciência é uma ideia muito cara ao protestante. Né? E foi no contexto de debates intraprotestantes, ou de protestantes contra católicos, ou de protestantes depois contra uma sociedade secular, como aqui na França, que o protestante foi amadurecendo essa ideia de liberdade de consciência. Então, a ideia de liberdade de consciência, que é ligada a essa importância que o protestante dá à cognição, né, à fé como algo que você pensa, é muito importante. Né, porque pensando aqui num contexto específico, em alguns países na África, eu conheço alguns casos, a gente estava discutindo até sobre isso aqui essa semana, existem alguns casos de sociedades em que é obrigatório que o indivíduo tenha uma identidade muçulmana. Né? Em alguns países islâmicos é preciso que o indivíduo seja islâmico. Mas tem pessoas que são cristãs que moram nesses países. Então, em alguns contextos africanos, existe uma negociação em que o indivíduo se vê ao mesmo tempo como as duas coisas. Ele é ao mesmo tempo muçulmano e ao mesmo tempo cristão. Esses dias mesmo meu filho encontrou alguém na escola, uma coleguinha da escola, os pais são imigrantes da África, e ela disse, meus pais eles são cristãos e muçulmanos ao mesmo tempo. E ele foi a primeira vez que ele teve contato com isso. Eu tenho que explicar para ele que isso é uma realidade que existe em vários países, em que as pessoas começam a criar uma amálgama de identidades religiosas por circunstâncias internas e começam a negociar essas identidades e ter dupla identidade religiosa, que eu acho algo muito interessante, que do ponto de vista de protestante, pensando como protestante, é muito difícil você deixar essa ideia entrar na sua cabeça. Talvez não seja tão difícil para um islâmico, como eu falei, que define a sua religião muito mais pela prática do que por um conjunto de ideias abstratas, talvez seja mais fácil de encontrar de fazer esse amálgama, né, essa síntese de duas fés diferentes. Mas para o protestante realmente é muito difícil. Mas existe e se impõe como necessidade em certos contextos. Isso é uma violência. A partir do momento que você tem que fazer isso porque foi imposto de fora, é uma violência. Né? E para o protestante, que leva tão a sério a questão de liberdade de consciência, é realmente algo que faz a gente pensar bastante. Só para fazer mais uma ponte aí com sua área, fica aí onde vai entrar a questão das minorias, né? É onde vai entrar a questão do
minorias religiosas, num contexto que majoritariamente segue uma outra confissão ou não segue nenhuma confissão, é como essas minorias podem se legitimar dentro de um contexto mais amplo. Né? Então, essa é ou como a gente pode pensar um ordenamento ético e jurídico em que você possa acomodar essas minorias sem que haja uma violência da parte das maiorias que façam com que obriguem essas minorias a forjar identidades múltiplas ou identidades complexas. Enquanto você falava, para mim não foi muito difícil fazer um paralelo aqui com a situação dos africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil e se viram obrigados pelo status quo da colônia brasileira a fazer o sincretismo religioso que alguns ainda mantêm ainda hoje, né? Entre os santos católicos e as divindades africanas, os orixás. E aí, dentro dessa ideia de diferente, de estranho, de estrangeiro, que são conceitos importantes também para a minha disciplina, eu te pergunto se o protestantismo tem vamos dizer assim, um conceito do que seja esse estrangeiro, esse estranho, esse diferente, ou se é uma questão mais prática mesmo. Não, existe um conceito, mas esse conceito não como eu falei, não é territorializado, né? O estrangeiro, ou o estranho, ou diferente para o protestante, normalmente vai ser, do ponto de vista religioso, vai ser o não protestante. Né? O diferente é aquele que não tem a mesma identidade religiosa. Acaba que essa identidade protestante ela é um pouco transnacional. Você não associa a cidadania a um país, mesmo que seja um país que historicamente tenha uma maioria protestante, esse link não é automático, né? Esse link não é tão imediato. Então, a tendência protestante é você considerar como o diferente, o outro é aquele que não tem a mesma confissão de fé. E a negociação seria nesse ponto de vista aí. Uhum. E existe uma diferenciação mesmo interna, quer dizer, em razão das diversas denominações? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Essa diferenciação é muito forte. É aquela. Quando eu falei daquele espectro, né? Se você está numa ponta do espectro, é muito fácil você dizer que o outro não é o verdadeiro, não é o legítimo protestante. Na verdade, isso aí é um elemento constitutivo do protestantismo. Por bem ou por mal, por causa da sua origem do protestantismo, da forma como a reforma protestante se desenvolveu e os desdobramentos da reforma protestante, o protestantismo se construiu em torno de confissões de fé. Então você vai ter um grupo protestante que diz assim, peraí, quem somos nós? A nossa identidade se define como? E é típico do protestante, né, e aí é uma particularidade do protestantismo em relação a outras religiões, a gente vai se definir em torno de uma confissão de fé. Vamos criar um documento em que a gente fala o que a gente acredita. Então a gente acredita nisso, 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 nisso. E a gente não acredita nisso, nisso, nisso. Então você quer se acomodar a uma denominação protestante, você olha na lista e você vê o que é que você aceita e o que é que não aceita. Essencialmente é assim que você faz. E aí depois ficam se policiando, os protestantes ficam se policiando mutuamente para ver se o camarada está dentro dessa confessionalidade ou não. Então, por isso que se usa tanto no jargão protestante palavras como confessionalidade, confissão de fé, né, profissão de fé. Então, para saber se você faz parte da confissão ou não. Então, existe uma política, o que é bizarro, né, por mais que o protestante enfatize a ideia de liberdade de consciência, existe 24 horas por dia uma polícia da profissão de fé, uma polícia da consciência, que está sempre julgando se você está dentro ou fora. Se você é dos nossos, ou se você é estranho, ou se você é nativo, vamos dizer, a essa confissão de fé. Então, infelizmente, essa é uma característica do protestantismo, e a gente as negociações existem dentro do protestantismo o tempo todo, em que lado do espectro você está, em que lado da cerca você está. Você ainda está nesse contexto ou não? E basta você observar os debates que existem entre protestantes, que é sempre em torno de delimitar esse pensamento e delimitar se você está dentro ou fora.
E aí você acaba considerando, dentro do protestantismo, aqueles que são e aqueles que não são legitimamente protestantes, legitimamente confessionais. Certo. E aí a gente consegue dizer, por exemplo, que exista um grupo que mereça um tratamento melhor do que outros? Por outras palavras, há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos ou para o acolhimento do indivíduo dentro dessa estrutura confessional, de confessionalidades, de denominações diferentes, e aí também indo para fora do protestantismo, pessoas que tenham outra profissão de fé? Nesse caso aí, Gustavo, houve uma evolução, né? Eu posso dizer que aconteceu uma evolução. Porque 500 anos atrás, na época das reformas protestantes, uma das formas de você lidar com a pessoa que estava fora da confessionalidade era matar a pessoa, colocar na fogueira, né? Então, isso acontecia entre católicos e protestantes, eles se matavam uns aos outros, e internamente dentro do protestantismo, as diferentes facções tinham guerras entre si, tinham execuções entre si, e as discussões sobre liberdade de consciência e liberdade religiosa no contexto protestante surgiram justamente como resposta a isso, né? Os primeiros debates sobre como você tratar o outro surgem justamente, vamos pensar um caso clássico aqui da minha tradição protestante, que é o caso do João Calvino, quando ele teve um debate com o espanhol Miguel de Serveto, né, sobre um problema de fé, e Calvino convenceu a Assembleia de Genebra a matar o Serveto, né, executar o Serveto por causa das convicções religiosas dele. E depois o Calvino teve que responder, teve muito problema sobre, até hoje é uma mancha na história do calvinismo, e depois Calvino teve que debater com um dos seus discípulos, um dos seus protegidos, um camarada chamado Sebastião Castellón, que escreveu esse livrinho aqui, né, o Tratado dos Hereges, Traité des Hérétiques, e nesse Tratado dos Hereges ele faz um apanhado sobre, e começa a colocar essa questão que vai virar uma questão importante no protestantismo, que é como a gente trata o herege, como a gente trata a pessoa que está fora. E é nesse documento aqui que, respondendo a Calvino, ele fala, né, a frase célebre que queimar uma pessoa na fogueira não é defender a fé, é simplesmente matar um homem. Né? E se você fala que você queimou a pessoa na fogueira para defender a fé cristã, você vai acabar dizendo que foi Cristo que ensinou você a queimar o indivíduo na fogueira. Isso é de uma modernidade extraordinária, né? E foi a partir desses debates que surgiram no contexto protestante que o pessoal tentou responder a essa questão de como tratar aquele que está fora. Hoje em dia você vai ter um espectro, você não vai ter hoje em dia praticamente nenhum protestante, só se for um caso muito extremo, muito radical, que defenda, por exemplo, o uso de violência contra aquele que é diferente. Mas vai defender outras formas de exclusão, né? Não a violência física, não matar, mas outras formas práticas de excluir a pessoa. E aí a grande questão é do limite, né? Até quando e como acolher. Então a gente podia ter uma longa discussão aqui sobre, por exemplo, como é que isso se manifestaria na forma como os protestantes tentam usar o ordenamento jurídico de um país, ou manipular o ordenamento jurídico, para privilegiar alguns grupos e prejudicar outros. Né? Isso é possível. Então, a violência no sentido de, né, matar, ou colocar o camarada na fogueira, etc., não existe mais. Mas existe, sim, outras formas de limitar o acolhimento dos indivíduos pela estrutura sacerdotal. Tendo dito isso, existe um outro ponto que é importante notar, que eu acho comum a todas as denominações protestantes, que é tentar separar, entre aspas, né, fazer essa separação, essa distinção entre o pecado e o pecador, quer dizer, entre a pessoa que está fora da minha confissão as ideias da pessoa, as práticas da pessoa e a pessoa em si. Então, o protestantismo tenta fazer essa negociação e tenta, por um lado, condenar o fato da pessoa estar fora da confessionalidade, mas ao mesmo tempo tentar agir de forma humana com essa outra pessoa. É bem sucedido nisso? Aí é outra questão. Se nós somos bem sucedidos enquanto grupo em lidar com essa dinâmica, aí é uma questão importante.
mas a intenção existe. Ótimo. E dentro desse contexto todo, o que é que você entende por tolerância a partir do seu conhecimento enfim, dos textos que o protestantismo produziu ao longo dos séculos? Olha, no meu entender, a palavra tolerância, tal como ela é desenvolvida no protestantismo, né, ela tem um elemento negativo, né, nela. Tolerância e acolhimento seriam duas coisas diferentes. O tolerar é você aceitar apesar de. Então, me parece que a própria ideia de tolerância, ela tem um germe dentro dela de intolerância. Porque ela diz assim, pelo menos para mim, né, pessoalmente, ela soa como se diz assim, olha, eu não gosto de você, mas eu tolero. É como eu tentar fazer essa discussão aqui com você, e tem uma mosca aqui voando, eu não consigo matar a mosca, mas eu preciso continuar essa discussão, então eu vou tolerar a mosca, é uma coisa que está me incomodando, mas eu vou ter que viver com isso. O que seria diferente da aceitação, que seria eu dizer assim, olha, eu vejo diferente do outro, eu sou diferente do outro, mas eu não tenho um elemento de hostilidade contra o outro, é simplesmente constatar a diferença. Se essa ideia de tolerância é minha ou se é a ideia geral do protestantismo, eu não sei, pelo menos é a forma como eu penso a tolerância. Né? E se você pensar no uso histórico da palavra, né, você voltar, por exemplo, para o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, né, que justamente o Voltaire estava lidando com a questão, Voltaire que não é protestante de forma alguma, claro, mas que foi inspirado a escrever esse tratado por causa da forma como um protestante foi morto e que ele considerou injusta. Né? Embora ele fosse extremamente crítico ao protestantismo, ele fosse extremamente contrário ao protestantismo, ele criticou a forma como o Jean Calais foi morto, né? Porque o julgamento dele não foi baseado em provas, mas foi baseado em preconceito pelo fato do Calais ser protestante. Então, ele começa a desenvolver essa ideia da tolerância a partir do ponto de vista que ele não gosta de protestante, ele não suporta protestante, mas ele não poderia aceitar que o protestante fosse perseguido por algo que não fosse critérios jurídicos racionais e claros, e simplesmente pelo fato dele ser protestante, ou por superstições em torno do Calais ser protestante. Então, me parece que essa ideia de protestante, de tolerância, ela acaba incluindo involuntariamente um germe de intolerância. Né? E a grande dificuldade para nós hoje em dia, o grande desafio, é tentar identificar esse germe de intolerância, né, tentar identificar esse princípio de intolerância que existe na nossa concepção de tolerância e tentar fazer uma negociação para que a gente avance na construção de uma sociedade que contenha não apenas tolerância, mas realmente diferentes formas de aceitação e de acolhimento da diversidade que existe na sociedade. Você sabe, Rodrigo, essa utilização da tolerância no âmbito do direito internacional privado se deve, talvez, não posso afirmar assim com 100% de certeza, mas pelo menos a grande difusão da ideia partiu de um professor europeu que veio para a Argentina e deu aulas muito tempo em Buenos Aires. E ele que desenvolve essa ideia de que o direito internacional privado deveria ser chamado de o direito da tolerância. E não é a primeira vez nessas entrevistas que aparece essa ideia da carga negativa que tolerância tem, né? E que eu confesso para você, como já confessei para outros, que eu não tinha parado para pensar nessa visão, talvez porque dentro do pré-conceito que vem da tradição da disciplina, a gente enxerga a tolerância como uma coisa boa, mas de fato, vocês estão, e eu fico muito agradecido por isso, porque com tudo a gente aprende nessa vida, vocês estão me fazendo repensar essa ideia da tolerância como algo só positivo, né? E, de fato, o limite da tolerância para a gente, no direito internacional privado, é o intolerável, né? É aquela forma abjeta de lidar com algum tema, como diz, por exemplo, Paul Ricoeur.
E aí, no extremo oposto, já que eu perguntei o que seria tolerância, o que é que lhe parece intolerável nas relações humanas? Uhum. Talvez, Gustavo, um caminho para a gente né, avançar nessa resposta, nessa reflexão, é partir do ponto de vista de que esse elemento negativo, esse germe negativo que existe no conceito de tolerância, é inevitável, né? Ele sempre vai estar lá, porque sempre vai ter um elemento que a gente vai considerar não aceitável, mas aí você vê como algo que vai crescendo, né? Vai tendo uma gradação, e você imaginar chegar àquele ponto em que não, aí é o limite, essa é a linha que eu traço, em que eu não posso mais, a linha que eu não posso mais aceitar. Né, o que é o intolerável. Então, o intolerável seria quando você chega em determinado ponto de uma profissão de fé, de uma crença, ou de uma prática que vai ter uma incidência negativa sobre a alteridade, sobre o outro. Né? Porque o intolerável é quando a minha crença ou a minha fé ela leva objetivamente a, a prejudicar a nossa convivência. Né? Às vezes, isso vai ser inevitável, né? Porque, pensando como protestante, eu vou acreditar em certas coisas que não vão ser aceitas universalmente, isso é normal, então vai ter esse espaço da discussão, mas a partir do momento que, vamos supor que as minhas crenças começam a denegrir realmente o outro, e que eu quero utilizar essas minhas crenças para afetar políticas públicas, ordenamento jurídico, ou fazer de alguma forma que isso vá tolher pessoas de direitos, vá tolher pessoas de poder, para usar uma palavra que tem sido bastante utilizada nessas discussões hoje, né, impedir que as pessoas floresçam na sociedade, impedir que as pessoas se desenvolvam. Então, isso para mim é o intolerável. Né? O intolerável é você é, infringir sobre o outro, né? É você tolher o outro, seja no nível da sua liberdade de consciência, seja no nível das suas práticas públicas, quando essas práticas não são práticas nocivas. Né? E aí a sua própria convicção e a sua própria forma de tentar intervir na política ou no ordenamento jurídico torna-se nociva para o outro. Para mim, esse que é o intolerável nas relações humanas. Não liguei o microfone. É sempre a frase mais dita nesse período de pandemia você está com o microfone desligado, né? E eu já ia começando a falar aqui sem ter ligado o microfone. Mas, Rodrigo, última pergunta, antes de te deixar depois fazer algumas considerações mais gerais que você queira, seria o seguinte, eu digo sempre que o direito internacional privado, ele pode recusar a incidência de uma lei estrangeira que foi pensada para um outro povo, a partir da cultura daquele povo, né? Sempre que o resultado dessa aplicação vier a ofender aquilo que a gente chama de valores fundamentais do foro, do país, do Estado que está aplicando esse direito estrangeiro, o direito que não é dele. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que você explicaria, a partir da sua visão da religião, a possibilidade de romper com uma determinação de que aquela fosse a lei aplicada? Por outras palavras, talvez, como é que eu consigo explicar a possibilidade de romper, eventualmente, com um dogma, com um mandamento, com alguma coisa que seja muito cara à confissão religiosa? Isso é interessante, porque a gente pode pensar essa pergunta de dois ângulos diferentes. Né? Um dos ângulos seria do ponto de vista da desobediência, né, desobediência civil, vamos dizer, quando alguma lei, quando o meu status como cidadão e a necessidade que eu tenho de obedecer às leis entra em choque com minha convicção pessoal. Né? Então, a quem eu desobedeço? Eu desobedeço a minha religião ou desobedeço o Estado? Esse é um problema que é um problema muito real aqui hoje na França, né, que tem afetado muitas comunidades religiosas, tanto protestantes mais conservadores,
como, por exemplo, a comunidade islâmica. Existe uma dificuldade muito grande e sempre dos dois lados essa questão existe aqui. Até que como é que eu negocio? Quem que eu obedeço? Quem que eu desobedeço? É um problema que não tem uma resposta única. A resposta tem que ser dada caso a caso, né? Tem que olhar cada caso como ele funciona. Agora, tem outro caso também, um outro ângulo de você olhar, por exemplo, até que ponto o religioso, no meu caso o protestante, é capaz de olhar para doutrinas ou para costumes ou para elementos da confissão que foram criados, no nosso caso, talvez séculos atrás, e diante de outros desafios que existem hoje, de outros conflitos, de outras possibilidades de se situar no mundo, como é que eu negocio isso hoje? Né? Quando é que eu posso, como é que eu, enquanto religioso, mais uma vez volto ao problema da consciência, né? Como é que eu, enquanto protestante, posso lidar com isso? O protestante sempre vai responder, não importa de qual espectro o protestante esteja, ele vai sempre responder do ponto de vista da consciência, vai sempre responder do ponto de vista, na verdade, de dois pontos de vista: do ponto de vista da consciência individual e do ponto de vista da articulação entre verdade e autoridade. São sempre esses dois, a sintonia fina entre esses pontos. Né? Como é que eu vou responder a esse problema que se coloca diante de mim? Né? Essa necessidade de desobedecer, seja a lei ou seja a minha religião. Como é que eu vou pensar isso do ponto de vista da minha consciência individual, como é que isso afeta a minha consciência individual, e ao mesmo tempo, como é que isso me coloca diante da verdade, diante de Deus, diante dos outros, né, diante do outro, vamos dizer assim, do meu próximo. Então, não existe uma resposta única para isso. Existe simplesmente a resposta de que sempre vai existir a necessidade de negociar entre essas variáveis para que a gente decida quem a gente vai desobedecer num determinado momento. Muito bem. De fato, quando eu dou esse tema na graduação, né, num curso de graduação em Direito, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que o juiz tem que ter muito cuidado para não sobrepor a sua visão de ordem pública, né, de valores fundamentais do foro, porque se ele faz isso, ele pode, de duas uma, ele pode tanto hipertrofiar esses valores, torná-los muito mais amplos do que eles realmente são para a sociedade, como ele pode atrofiar demais, né? E aí, porque ele é muito mais, digamos assim, progressista do que o ponto em que a sociedade se encontra. Eu não gosto muito de usar progressista ou conservador nesses casos, porque dá sempre uma ideia de que tem um caminho que é o único possível, e eu acho que não é bem assim, mas ele corre esse risco de fazer sobrepor os seus valores aos valores da sociedade. É um grande problema que a gente tem, por isso que eu te agradeço imensamente por ter disposto o seu tempo para conversar conosco aqui, porque eu acho que é importante que na academia, no mundo jurídico, a gente tenha uma abertura para essa temática e uma reaproximação com as religiões, de um modo geral, dentro dessa ideia de liberdade religiosa, de liberdade de crença, que a nossa Constituição garante e pretende sempre ver efetivadas na sociedade. Eu conversei com o Rodrigo de Souza, que é pastor protestante licenciado aqui no Brasil, PhD pela Universidade de Cambridge, professor e coordenador de pós-graduação na Faculté Jean Calvin, em Aix-en-Provence, na França. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, e eu queria te deixar livre para fazer, se quiser, alguma consideração final que eu não tenha abordado nas minhas perguntas. Gustavo, primeiro eu te agradeço de novo pelo convite, né? É sempre muito bom falar sobre esses assuntos e sempre um desafio, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, e eu aprendi muito com essas perguntas, né? Sendo levado a pensar sobre esses assuntos, então eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui conversando com você.
A única coisa que eu queria falar é o seguinte, é que eu vivo hoje num país em que esse problema está mais urgente do que nunca, né? O problema da relação entre a religião e a convicção religiosa e a sociedade civil. Né? Vocês devem estar acompanhando aí no Brasil os problemas recentes que a gente está passando aqui na França, problemas de liberdade de consciência, problemas de limites da liberdade de expressão, o problema dos limites que existem entre as comunidades religiosas que querem pautar a sua vida a partir dos seus princípios religiosos e uma sociedade que muitas vezes não compreende esses princípios. Então, são conflitos reais que a gente passa e conflitos que custam caro. Aqui no nosso caso, está custando a vida das pessoas, literalmente. Né? E que aí no Brasil, com as próprias especificidades que nós temos no Brasil, com os próprios problemas que nós temos, que são completamente diferentes dos nossos da França, mas que também existem situações que envolvem liberdade de consciência, que envolvem religião, que envolvem relação entre religião e poder, e que afetam de forma muito profunda a vida das pessoas. Então, eu queria só agradecer por essa sua iniciativa e espero que essa discussão sua continue e que você continue aí a contribuir para essa reflexão aí tão importante.